Gálatas capítulo 5, versos 1. Eu vou falar hoje sobre libertação espiritual, amém? Capítulo 5, versículo 1, irmãos, diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Vamos ler mais uma vez? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Amém? Põe a mão na sua Bíblia e diga comigo: Senhor, fala comigo e me ensina teus caminhos. Podem assentar-se e aplaudir o nome dele bem forte. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele nos ensina o que é libertação. Irmãos, libertação nem sempre, nem necessariamente, às vezes, é somente de espírito maligno. Mas o que é libertação, irmãos? O apóstolo Paulo, ele fala aqui no versículo 1, que Cristo nos chamou, Cristo nos libertou, para que nós não possamos mais viver no jugo da escravidão. O que é escravidão? Escravidão é tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que te aprisiona, tudo aquilo que aprisiona a vida espiritual, nós podemos chamar de escravidão. Escravidão é tudo aquilo que possa aprisionar o ser humano de não servir, de não buscar o Senhor. Então, eu quero trazer essa palavra que Paulo, inspirado pelo Senhor, ele ministrou à igreja de Gálatas. Vamos repetir comigo: eu nasci para ser livre. Deus me fez para ser livre. Quem está comigo, diga glória a Deus. Então, versículo 1: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Paulo diz: se Cristo me libertou, se Cristo me tirou da escravidão, então eu agora tenho que permanecer firme. Irmãos, não é só a questão de eu aceitar Jesus, não é só a questão de a gente entregar a nossa vida ao Senhor, mas a questão é muito maior do que isso. A questão não é só ouvir a igreja, a questão não é só ler a palavra, a questão não é só eu ser batizado no Espírito. A questão de Deus para a minha vida é que eu tenho que permanecer firme. Por quê? Porque nesse caminho que nós temos de servir o Senhor, vai vir muito problema, vai vir muita dificuldade, vai vir muita tentação. Vai ou não vai? Para que você possa se afastar do Senhor. E quando a gente não permanece firme, quando nós não estamos firmes em um propósito, a gente vive de momentos. Você já reparou que a vida é assim? Quando a gente vive de empolgação, a gente vive de momentos. E todo momento bom ou ruim, ele acaba. O momento bom acaba, o momento ruim acaba. O que fica? Permanência. Vai ter momento que você vai vir para a igreja e que você não vai estar 100% na fé. Vai ter momento que você vai vir à igreja e você vai estar 50%. Quem entende isso? Vai ter momento que você vai vir para o culto, mas que o teu coração vai estar sangrando, vai estar triste, vai estar desanimado. Vai ter momento. Tem gente que vive assim o tempo inteiro, desanimado, triste, fraco. Tem gente que vive assim. O que Deus ele quer nos ensinar? Que quando eu sou livre, quando eu sou liberto pelo Senhor, eu tenho que permanecer firme. Na alegria, na tristeza ou em qualquer circunstância, eu tenho que estar firme. Quem está entendendo o sentido aqui? Firmeza é uma posição de liderança. Deus não quer que você lidere somente outras pessoas. Eu costumo dizer que o maior líder e o melhor líder é aquele que lidera a si mesmo. Vamos aplaudir o Senhor? O maior líder é aquele que lidera a si mesmo. Eu não tenho que liderar apenas a minha casa, mas eu tenho que ser líder de mim. E só existe uma condição para ser líder. Qual é, pastor? Só existe uma condição para você aprender a se liderar, que é justamente o versículo 1.
para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Quando você era do mundo, você era escravo da bebida, você era escravo do cigarro, você era escravo da prostituição, você era escravo do adultério, você era escravo da inveja, você era escravo de tantas coisas. E agora que você é de Cristo, você tem que aprender a permanecer firme. Por quê? Porque mesmo que você esteja liberto, mesmo que você esteja salvo em Cristo Jesus, não quer dizer que você esteja isento das tentações, das tribulações e das provações. Amém, meus irmãos? Mesmo que você esteja liberto de espíritos imundos, não quer dizer que a tua carne não vá desejar aquilo que está lá fora. Os prazeres do mundo, a vontade desse mundo. Esse culto de libertação, esse culto de restauração, é justamente para que nós possamos ser restaurados no Senhor. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender, para mim permanecer firme, é que eu tenho que saber o que é libertação. Quando você sabe o que é libertação, você vai entender a área que você deve ser liberto. Pastor, talvez você diga, pastor, eu tenho que ser liberto da mentira, porque eu estou mentindo o tempo todo. Pastor, eu tenho que ser liberto dos traumas que eu já vivi. Tem gente assim ou não tem? Tem pessoas que são ótimas pessoas, pessoas maravilhosas, que ajudam todo mundo, mas o coração e a mente é carregado de traumas. Mesmo que ela faça pessoas felizes, no seu interior ela não está feliz. Isso é trauma, o nome disso é trauma. Mesmo que ela ajude outras pessoas, mesmo que ela faça outras pessoas rir, mas o coração ainda está carregado de tristeza, de mágoas do passado, de lutas do passado, de coisas que acompanham o seu presente, traumas que acompanham o seu sono. Às vezes a pessoa não consegue nem dormir, porque tem tanto trauma, quando vai dormir fica lembrando de traumas da infância, traumas do passado, de coisas, de rejeição. Irmãos, quando eu sou liberto, diga assim comigo, o meu passado, fala firme, o meu passado foi enterrado com o velho homem. Diga aleluia, diga glória a Deus. O teu passado foi enterrado com o velho homem e com a velha mulher. Não precisa mais viver o sofrimento do passado. Não precisa mais viver o sofrimento dos traumas que você já viveu, da rejeição principalmente. Existe um Pai que te ama, Ele está aqui nessa noite, que é o Senhor. Glória a Deus. Existe um Deus que Ele te acolhe, Ele está aqui com você nessa noite. Existe um Deus que Ele inclina os seus ouvidos para ouvir as suas orações, e Ele está com você, não só aqui, Ele está com você todos os dias da sua vida. Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias da vossa vida, até a consumação dos séculos. Detalhe, ninguém nesse mundo atravessa milênios, pode até chegar a um século. Tem pessoas que chegam até 100, 110, 100, né? 100 e pouco. O pai da nossa irmã Chiquita chegou até 107 anos. Foi 110, não foi? 110 anos. Tem pessoas que atravessam séculos. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação. Entra ano, sai ano, e Deus está contigo. Quem está entendendo isso? Pastor, o que Deus quer me ensinar? Que uma vez que você está liberto, você não precisa mais vivenciar os traumas que você já sofreu. Eu estava evangelizando uma vez, faz muito tempo isso, eu e um obreiro, amigo meu, e antes de ele aceitar Jesus, ele era um cara, como é que eu posso dizer, usar um termo aqui, ele era um cara da pesada, vou usar esse termo, e a gente evangelizando, eu me lembro que passou um carrinho da polícia. Você sabe que o carro da polícia, de vez em quando faz, né? A gente ia evangelizando, eu e ele, lá e vai. Ele olhou, eu peguei no braço dele, filho, você é nova criatura, já passou esse trauma. Ele disse, pastor, me perdoa. Aliás, eu era evangelista, me perdoa. Sabe o que é? É que quando eu escuto o carro da polícia, me vem aquelas lembranças que eu fugi o tempo todo. Eu disse, isso há quanto tempo? E ele falou, aproximadamente aí uns quase 5 anos, mas eu ainda carrego certos traumas. Então,
Tem pessoas que ainda não entenderam que elas foram libertas do passado, que elas foram libertas do velho homem. A mentira não faz mais parte da tua vida. Amém? Os prazeres desse mundo não faz mais parte da sua vida. A rejeição que você sofreu no passado não faz parte da sua vida. Talvez você esteja aqui hoje, mas você é uma pessoa que já ouviu dos seus pais dizendo assim: eu tentei te abortar. Talvez já na infância você foi tentado, sendo rejeitado. Mas por que você veio a esse mundo? Diga comigo: para a liberdade. Fala com fé. Para a liberdade foi que Cristo me libertou. Então Jesus permitiu você vir para que você possa permanecer firme e exaltar o nome do Senhor. Aleluia! Ele permaneceu em você. Ele permitiu o teu nascimento. Ele permitiu você passar até lutas, dores. Quantas vezes a gente fica perguntando: Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que eu tenho que passar por certas coisas? Senhor, por que tantas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo? É problema no casamento, é problema financeiro, é problema na saúde, é problemas com amizades, é problema na igreja. Não se esqueça que a Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Detalhe, não é daqueles que Deus ama, é o contrário. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Quando você, a questão aqui não é Deus, a questão é você agora. Quando você ama a Deus, irmãos, quando você é agarrado com o Senhor, quando você tem aliança com Deus, todas as coisas vão cooperar para o teu bem. Pastor, até as coisas ruins vão cooperar para que haja um testemunho na tua vida. Então, libertação não é necessariamente só de espírito imundo. Às vezes é um trauma. Às vezes é a pessoa que aceitou Jesus, mas ainda vive como velho homem. Entregou a vida a Cristo, mas ainda não se libertou de certas coisas que deveria ter sido já liberto. Amém? Então eu tenho que entender o que é libertação, porque quando você entende o que é libertação, você sabe por onde começar na presença de Deus. Aí você diz: pastor, agora que eu entendi libertação, aonde que eu vou buscar essa libertação? Mateus capítulo 11, versos 28. Mateus 11, 28. Eu vou ler para você. Se você quiser, você pode anotar na sua Bíblia. Por sinal, é um versículo muito conhecido nas igrejas, né? Entre nós cristãos. Capítulo 11, versículo 28 de Mateus diz assim: vinde a mim todos o quê? Estão cansados e eu vos... Olha que coisa linda que Jesus falou. Olha o que Jesus falou. E a palavra de Jesus, ela permanece para sempre. Jesus está dizendo assim: vinde, venha a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Jesus está dizendo para você vir até Ele, irmão. Você que me assiste no YouTube, Jesus está dizendo para você vir até Ele. Não é só eu vim para a igreja. Tem gente que vem até a igreja, tem gente que vem até o altar, mas nunca chegou até o Senhor. Sim ou não? Vem à igreja, mas ainda não veio até o encontro com Ele, um encontro real, um encontro de verdade, um encontro que venha denominar na sua vida uma libertação, um encontro com Deus. É disso que Jesus está falando. Vinde a mim todos estáis cansados, oprimidos, Deus está dizendo, eu vos aliviarei. Aleluia. Vinde. Queridos, quando você vier à casa do Senhor, não pense apenas: eu vou para o culto da família, eu vou para o culto de restauração, eu vou para o culto de adoração. Não pensa isso. Você tem que vir sair da tua casa pensando assim: hoje eu vou para o culto. Chegando lá, eu vou ter um encontro com Deus. Hoje eu vou para o culto. Chegando lá, eu vou descarregar toda a bagagem do passado, toda a bagagem pesada. Eu vou descarregar o velho homem, eu vou descarregar a velha mulher, porque quando eu venho até o Senhor, Ele me alivia. Glória a Deus. Vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Olha o versículo 29, que coisa linda. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Sabe qual é o problema de muita gente?
entregou a vida a Jesus, mas não entregou o fardo pesado. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso, sou humilde de coração, e acharei descanso para vossas. Você tem que entregar essa bagagem pesada para o Senhor. Você tem que entregar para o Senhor esse velho homem, essa velha mulher. Você tem que enterrar tudo aquilo que te mata espiritualmente. Você tem que entregar para o Senhor. Você tem que aprender a perdoar vidas, a perdoar pessoas. Tem gente que morre e não perdoa ninguém. Você tem que aprender. Nós temos que aprender a liberar perdão. Nós temos que ter esse encontro com Deus e deixar aqui no pé do altar todo o fardo pesado. Amém, meus amados? Olha o outro versículo, olha o versículo 30. O versículo lindo, esse aqui. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo. O meu jugo é suave, o meu fardo. Então não tem por que você carregar um fardo pesado a vida toda. Enquanto você não entender que você já foi liberto, enquanto você não entender que a cruz do Calvário é para libertação espiritual, você vai continuar vivendo o velho homem, a velha mulher. Você vai continuar vivendo os velhos traumas. Entra ano, sai ano, e as coisas vão continuar do mesmo jeito ou vão continuar piorando. Enquanto você não entender o que é libertação de verdade, você vai continuar fazendo propósito, quebrando propósito, fazendo aliança, quebrando aliança. Enquanto você não entender o que é libertação de verdade, que você foi liberto, que Cristo morreu para te dar uma nova vida, você não vai permanecer firme. Por isso que Paulo disse: para a liberdade foi que Cristo nos permaneça firme. Amém, irmãos? Eu tenho que permanecer firme, não é só vir à igreja. Eu tenho que permanecer em Cristo. Paulo disse que ele e Cristo era um só. Quando ele falou, não vivo mais eu, mas Cristo. Você tem noção do que é isso? O que é Cristo viver em você? Você tem noção de que o Senhor, Ele quer aparecer através da tua vida? Somente quem é liberto em Cristo entende essas coisas. Não vivo mais eu, Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As ações de Paulo eram uma ação que vinha do Espírito de Deus. A vida de Paulo era uma vida que era conduzida pelo chamado de Deus, pela vontade de Deus. Diz para quem está ao outro lado: você não tem que viver, mas Cristo tem que viver em você. Amém, meus irmãos? Quando você entender isso, você vai deixar de ser aquele cristão morto, aquele cristão infrutífero. Quando você entender isso, você vai deixar de ser aquele cristão, sabe aquele cristão que é sempre regrado nas coisas? Quando você entender isso, meu irmão, o inferno vai começar a recuar, porque há um Deus que toma a situação do controle. Quando você entender isso, você não vai mais ficar triste por causa de coisas do passado. Tem gente que parece que só vive lá no passado, é ou não é? E vive o mesmo pensamento: não, é porque nada dá certo para mim, tudo dá errado, eu sou assim porque eu nunca fui amado, eu nunca ouvi alguém dizendo eu me amo, eu te amo, eu nunca ouvi alguém dizer eu estou contigo, eu nunca ouvi alguém dizer eu estou cuidando, eu estou contigo para o que deve é. Tem gente que traz os traumas, mas Jesus já disse para você na palavra dele. Jesus já disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus já disse: eu estou contigo todos os dias da tua vida. Sabe, irmãos, hoje eu acordei com essa palavra na minha mente e no meu coração: eu estou contigo todos os dias da tua vida. Mas só um dia bom, é no dia mau, Ele está contigo. Aleluia. Isso para quem está ao outro lado: Ele está contigo, campeão. Amém? Ele está contigo no dia bom, Ele está contigo no dia ruim. Se liberta, se liberta, se liberta. Não seja mais aquele cristão frio, aquele cristão triste, aquele cristão que não sente prazer em dar um glória, aquele cristão que não sente prazer nas coisas de Deus. Não seja mais assim, porque Ele te libertou. Eu estava lendo aquela passagem da mulher que ia ser apedrejada, a mulher adúltera.
E Jesus disse assim para ela, no final de tudo: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te acusou? Ela disse: ninguém, Senhor, foram todos embora. E Jesus disse: nem eu te condeno, vai e não peques. Vai e não peques. Irmãos, para pensar comigo, aquela mulher ia ser morta, aquela mulher ia ser pedrejada, e agora ela estava tendo a sensação de experimentar o que era ser perdoado e ser liberto. Tem muito crente que não vive como se não tivesse sido liberto, sendo que Deus já libertou. E uma vez que eu sou liberto, eu tenho que viver para a glória de Deus, eu tenho que viver para a vontade de Deus, eu tenho que viver para glorificar o Senhor. Então entenda que o Senhor, Ele diz: vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Uma pessoa liberta, ela não vem, vamos repetir essa frase comigo. Uma pessoa liberta, ela não vem apenas para o culto, ela vem ao encontro de Deus. Amém? Outro ponto da libertação: quando você é liberto, a tua mente, teus pensamentos, eles não funcionam mais como o mundo. Ai não, pastor, não. Como que funciona? Abre comigo a tua Bíblia aí em Filipenses capítulo 4. Se você quiser só anotar, tá bom? Fica à vontade aí. Capítulo 4. Você que encontrou, diga amém. Marque esse versículo. Capítulo 4, versículo 8 diz assim, de Filipenses: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso. Eu pergunto, igreja, quando você está liberto, as coisas do mundo têm poder para ocupar a tua mente? Não tem. Amém? Presta atenção aqui, ó, olha só. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então teu pensamento não pode mais estar ocupado com coisas ruins. O teu pensamento não pode mais estar ocupado com rejeição. O teu pensamento não pode mais estar ocupado com medo do casamento acabar, medo dos filhos deixarem de existir, não. Teu pensamento não pode mais estar ocupado com coisas que vêm destruir a tua saúde mental, a tua saúde espiritual. Paulo está dizendo aqui para os filipenses: se existe alguma virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que é que tem ocupado o teu pensamento? O que tem carregado a tua mente? Pastor, eu tenho medo, eu tenho tanto medo de viver na miséria. Então você não conheceu o Deus que diz que está contigo? O Senhor é meu pastor e nada? Pronto. Existe um Deus que está cuidando de você, igreja. Existe um Deus que te tem aqui, ó, na palma das suas mãos. Um Deus que te abraça. Então, você não pode mais ocupar o teu pensamento com coisas que te afastam de Deus, com coisas que faz perder a fé. Tem gente que só ocupa a mente com coisas que faz perder a fé. Por isso que anda assim, ó. Como é que tá, campeão? Ai. Tá orando? Não. Vai para o culto? Oh. Não sei. Talvez, se Deus quiser. Seu pensamento não pode estar ocupado com essas coisas. A Bíblia diz que teve uma mulher, e eu vou ministrar esse domingo agora, não perca o culto de domingo. A Bíblia diz que teve uma mulher que perdeu um filho. E o profeta perguntou assim para ela: vai tudo bem? Quem conhece o texto? O que foi que ela disse? Como foi que ela disse? Ela tinha perdido um filho. Ela disse: vai tudo bem? Ela disse: vai tudo. Por quê? Não se tratava só do filho, se tratava de um Deus que estava na situação, de Deus que está no controle.
de um Deus que está cuidando de você, de um Deus que não deixa você naufragar, de um Deus que não deixa você perder em batalha, de um Deus que está segurando em tuas mãos. Então quando alguém perguntar para você, está tudo bem? Você vai dizer, estou firme e forte. Pastor, estou desempregado, mas estou firme e forte. Pastor, está dando tudo errado, mas estou firme e forte. Pastor, olha, eu estou vendo as coisas desandarem, mas eu estou firme e estou forte. Não se trata de você, se trata de quem está no controle. O Deus Todo-Poderoso está no controle da situação. Se você não for liberto, você não vai conseguir enxergar que Deus está no controle de tudo. Se você não for liberto espiritualmente, você não vai conseguir enxergar que Ele está contigo. Daí você vai viver sempre com medo, sempre triste. Você não vai conseguir dar um glória a Deus, você não vai conseguir estar firme, porque você está sendo regrado. Por isso que Ele disse, vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos. Deus não te criou para ser oprimido. Amém? Deus não te criou para ser escravo. Para a liberdade foi que Cristo te libertou. Você é livre, irmão. Você é livre, minha irmã. O Senhor está contigo, amém ou não amém? Então o que é que tem ocupado o teu pensamento? O que é que tem ocupado a tua mente? O que é que tem ocupado o teu coração? Dependendo do que você consome, é isso que tem feito você naufragar ou crescer na fé. Existe um ditado que diz assim: a gente é o que a gente ó. Se você só come as delícias, completo, cachorro quente, lasanha, que mais? O que tem aí? Pizza, que mais? Refrigerante, tem um tal de cagalo, né? Se você só come isso, como é que vai ser a tua saúde? Se você só come doce, você vai adquirir o quê? Uma diabetes. Se você só come massa, hipertensão. Então a gente é o que a gente. Mas se você começar a consumir outras coisas, a tua saúde vai começar a melhorar. Você vai começar a dormir melhor. Você vai começar a respirar melhor. Você vai começar até uma saúde mental melhor. Eu estou falando que isso é cientificamente comprovado. Aí você está na igreja, mas você não assiste uma pregação. Assiste a Fazenda, mas não assiste uma pregação. Você liga o teu rádio, escuta notícias ruins, mas não escuta um louvor. Você lê a revista em quadrinho, mas não lê a palavra. Como que a tua saúde espiritual vai estar firme, irmão? Como que você vai ser liberto? A gente é o que a gente. Por isso que Deus disse para Josué: Josué, não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Deus ainda disse mais: medita nessa palavra dia e noite. Medita nessa palavra dia e noite, para que você não venha ser, contagiado, para que você não venha ter uma mente fraca espiritualmente falando, para que você não seja frio espiritualmente falando, para que quando a adversidade vier, quando a luta vier, você permanecer o quê? Firme. Eu preguei há um tempo atrás, lembra disso? Veio a chuva, veio o vento, veio o rio, bateu na casa que estava firme na rocha, ela não caiu porque havia firmeza. O cimento era bom. A palavra que vocês comem todos os dias no Ministério Fé é uma palavra de fé, é uma palavra de vida, é uma palavra de salvação, é uma palavra de cura, é uma palavra que te faz ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Agora você tem que consumir essa palavra. Você tem que comer essa palavra. Glória a Deus. Outro ponto da libertação, diga assim comigo: eu tenho que louvar a Deus em tempos de angústias. Abre comigo a sua Bíblia, Colossenses capítulo 3, versos 16 e 17. Quem está feliz com Jesus? Colossenses capítulo 3. Colossenses. Aí, depois de Filipenses. Capítulo 3. Versículo 16, irmãos.
Marca esses versículos para você ler em casa quando você precisar. Porque pense numa palavra maravilhosa, essa que o Senhor está te dando. Capítulo 3, versículo 16 diz assim: habite ricamente em vós a palavra do pastor Arthur, a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvor a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Em tempos difíceis você tem que louvar a Deus. Habite em vós ricamente a palavra de Deus. Quem está entendendo isso? Então no momento da angústia você tem mais é que louvar a Deus. Pastor, eu estou passando uma luta. Ao invés de chorar, tudo bem, pode até chorar, mas chora cantando. Na batalha contra o mal, se valente. Quem sabe? Segue em marcha triunfal, se valente. Refrão: ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor. E serás um vencedor, ser valente. Então, em tempos difíceis, eu tenho que louvar ao Senhor. Sabe quando eu olho para vocês, quando vocês vêm para o culto, estão bem de saúde, e às vezes vocês não conseguem louvar o Senhor. Às vezes eu penso assim, eles estão passando tempos difíceis. Só que é nessa hora que no tempo difícil Deus quer te ver louvando. Quando Davi escreveu o Salmo 23, Absalão, filho dele, estava atrás de matar. O filho de Davi estava atrás de matar ele. E lá estava Davi: o Senhor é o meu pastor. Em tempo difícil, igreja, exalta o Senhor. A Bíblia diz que os humilhados, eu não entendi, os humilhados te humilha perante o Senhor. Pastor, está tão ruim lá em casa. Então é agora que Ele quer te ver de olhos fechados, louvando, exaltando Ele. É agora que Ele quer te ver glorificando Ele. Eu nunca vi, Davi disse, eu nunca vi um justo a mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Porque ele estava constantemente adorando. Quando você é liberto, irmão, no tempo difícil você vai louvar e você vai exaltar o Senhor. Amém? Outro ponto: expresse para Deus a sua condição emocional. Como, pastor? Diga através da oração pessoal e através do louvor. Eu quero finalizar lendo esse texto para vocês, de Tiago, capítulo 5. Você que me assiste no YouTube, talvez você diga assim: como é possível louvar a Deus em tempo difícil? Como é possível glorificar o Senhor em tempos de batalhas? É por isso que a gente é crente. Amém ou não amém? Uma vez disseram assim para mim: rapaz, eu acho que crente não é muito normal não, porque os caras na luta estão louvando a Deus. Em tempos difíceis eles estão glorificando a Deus. É por isso que você é de Deus. Você é a diferença desse mundo. Você é liberto. Amém, amados? Capítulo 5, versículo 14 diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e esse faça uma oração sobre ele, ungido com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor levantará. E se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Amém ou não amém? Então, expressa para Deus as tuas dores emocionais. Expressa para Deus através da oração. Expressa para Deus através do louvor. Expressa para Deus servindo a Ele em espírito e verdade. Não entregue os pontos, não se entregue à dificuldade, não se entregue aos problemas. Maior que está em nós do que está lá fora. Isso é ser liberto. Amém? Isso é ser liberto. Você é liberto quando você não se entrega. Se vocês perguntarem: pastor, tem dia que o senhor está triste? Tem dia que eu estou triste.
Tem dia que eu estou desanimado. Tem. E olha que tem. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. No dia que eu estou angustiado, é o dia que eu mais leio a palavra. No dia que eu estou angustiado, é o dia que eu mais louvo. É o dia que eu mais me levanto pela madrugada para orar. Porque eu sei que nas minhas fraquezas, o Senhor, Ele me sustenta. Lembra do que Paulo disse? Quando estou fraco, é que estou forte. E Deus disse para Paulo: porque o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Diz para quem está ao outro lado: o Senhor quer se aperfeiçoar nas tuas fraquezas. Fica firme e fica forte. Amém? Vamos orar ao Senhor. Aplauda Ele bem forte. Vamos ficar de pé. Fecha teus olhos, põe a mão no teu coração.